Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Laboratório da Imaginação. Hoje, o tema que nós iremos trabalhar é sobre velhice e humor. Como utilizar o humor como recurso para a saúde psíquica em pessoas idosas. Vamos conhecer essa temática e vamos descobrir como utilizar o humor como recurso de saúde. Vamos lá! No volume de número 11 de O Diário de um Banana, que é uma série infanto-juvenil que já vendeu milhões de exemplares no mundo inteiro, existe ali um episódio que descreve um pouco aquilo que está configurado como a imagem da velhice na cultura. O personagem principal, o Greg, ele tem a intenção de congelar o seu corpo para poder viver em um período no futuro. Ele então diz que ele queria então se submeter a esse procedimento de congelamento não muito velho, porque na concepção dele, se ele fosse ser congelado velho e fosse descongelado então em uma época, num futuro, ele iria estar bastante ranzinza para poder aproveitar a vida no futuro. Então, na opinião dele, ele não se congelaria muito velho. Nesse episódio de O Diário de um Banana, é possível então observar esse tipo de compreensão, esse tipo de crença, esse tipo de atitude enraizada no social sobre a questão da velhice, associando a velhice à figura de uma pessoa ranzinza, que não tem capacidade para se divertir. Então, quando nós estamos falando de humor e de bom humor, nós estamos falando sobre um olhar sobre si mesmo a partir de uma perspectiva não tão séria, não se levar tão a sério assim. E isso diz respeito a uma atitude que é peculiar à velhice, pois a velhice está associada à sabedoria. E ter sabedoria é olhar para a sua própria história e poder aceitar os seus erros, compreender e comemorar os seus acertos e aprender com todas as situações vividas, dimensionando a partir de então uma aceitação da sua história para você poder seguir em frente. Quando você olha a sua vida a partir de uma perspectiva de bom humor, ela se torna mais leve e você então tem muito a dizer sobre si mesmo para as futuras gerações. Então, em nosso Laboratório da Imaginação de hoje, para falar sobre a temática do humor e a velhice, nós vamos utilizar basicamente dois textos. O primeiro texto se chama O Humor, escrito em 1927 por Sigmund Freud, quando ele tinha 71 anos de idade. E o segundo texto é um artigo contemporâneo chamado Velhice? Acho ótima, considerando a alternativa, reflexão sobre velhice e humor. Ambos os textos nós iremos trabalhar a ideia não apenas do conceito de humor, como também como o humor pode se tornar um recurso de saúde psíquica na vida das pessoas idosas. Vamos então começar falando de humor a partir do seu conceito. O que é humor? Vamos lá então para o conceito de humor. De acordo com Freud, no texto O Humor, ele diz assim: o humor não é resignado, mas rebelde. Significa não apenas o triunfo do ego, mas também o do princípio do prazer,
que pode aqui afirmar-se contra a crueldade das circunstâncias reais. E, finalmente, se o superego tenta, através do humor, consolar o ego e protegê-lo do sofrimento, isso não contradiz sua origem no agente paterno. Tirando essa linguagem mais técnica de Freud a respeito do humor, dá para entender de uma maneira mais simples que o humor é um recurso psíquico frente às circunstâncias ruins e difíceis da realidade. Ao invés de ser afetado pela realidade, diminuindo a nossa potência de ação, a nossa satisfação com a vida, a nossa crença na vida, nós reagimos a ela com humor. Quando falamos sobre sofrimentos impetrados pela realidade, nós podemos pensar em um texto que Freud escreveu em 1930 chamado O Mal-Estar na Civilização. Nesse texto ele diz que o sofrimento nos ameaça a partir de 3 lados. O primeiro deles é o corpo, o segundo, o mundo externo e o terceiro, as relações humanas. Quando pensamos sobre sofrimento e velhice, pensamos em um sofrimento advindo do corpo que envelhece. As rugas, a fraqueza, a falta de condições para dimensionar o espaço e se manter em pé em momentos em que precisa estar em pé, o esforço exagerado, inclusive, para fazer coisas que em outros momentos você fazia de uma maneira muito tranquila e simples. O corpo ele impõe um sofrimento muito presente para quem experimenta a velhice. E quando se pensa em uma sociedade que valoriza a juventude e a beleza da juventude, pensar em um corpo que envelhece é de fato encarar uma realidade de inadequação. Isso tudo sob a perspectiva e sob o ponto de vista de uma sociedade que valoriza em extremo a beleza da juventude. Ou seja, quando nós olhamos para essa exigência social de uma maneira humorística, nós podemos entender que o corpo ele envelhece e os sinais no corpo não é de maneira nenhuma algo do que nós temos de nos envergonhar. Ao contrário, é a nossa história que está inscrita nas rugas que atravessam o nosso rosto, no embranquecer do nosso cabelo e no fraquejar do nosso corpo. Aí estão marcadas a nossa história. Inclusive, não são poucas as pessoas idosas que evitam e não querem fazer procedimentos estéticos muito invasivos por considerarem que esses procedimentos muitas vezes vão cobrir as marcas de sua história. Quando falamos sobre o sofrimento advindo do corpo, estamos falando justamente desse lugar de inadequação que uma sociedade que valoriza a beleza da juventude acaba atribuindo à pessoa que envelhece. Então, olhar essa exigência social sob uma perspectiva crítica é olhar com humor e rir de uma exigência que não mais cabe à nossa realidade enquanto sujeitos que envelhecem. Nós temos uma outra beleza, como diz o Rubem Alves, não mais a beleza das manhãs, mas a beleza do crepúsculo, a beleza do entardecer. Então, quando relacionamos o tema humor à condição do envelhecimento, nós estamos falando exatamente de uma resposta afirmativa, de uma resposta política que define e pontua
e circunscreve este lugar do idoso na sociedade, que não deve ser, de maneira nenhuma, aquele lugar relegado às pessoas que são inativas, às pessoas que já não estão mais conectadas com o presente. Ao contrário, é preciso recuperar aquele modo de se olhar a velhice com respeito, aquele modo de se olhar a velhice como depositária de sabedoria e de experiência de vida, para que assim as gerações atuais elas possam de fato ver no idoso não aquela pessoa que elas evitam o contato e a interação por conta de serem velhos. Ao contrário, elas possam procurar no idoso uma referência para apontar uma maior clareza a respeito desse caminho que eles começam a trilhar agora. O idoso, então, se torna, nesse sentido, uma referência. E quando a juventude ela encontra na pessoa idosa uma pessoa bem-humorada, ela encontra justamente uma abertura para poder se comunicar e interagir. É por isso que nós estamos relacionando aqui humor e velhice como um recurso de saúde, como um recurso que potencializa a interação social do idoso, que de fato facilita o processo de relações humanas entre idoso e nova geração, entre pessoas idosas e as gerações mais novas. Então vamos pensar sobre esse processo de interação entre envelhecimento e bom humor a partir de 3 pontos que eu separei aqui para nós conversarmos. O primeiro dele tem o título Não às lamúrias. O segundo, Sim ao passado. E o terceiro, Sim à velhice. Vamos lá. Então, não às lamúrias. Sabe, você já deve ter ouvido alguém se referir, por exemplo, a um adulto ou a um adulto jovem: olha, você está tão chato hoje que você está parecendo um velho. Esse tipo de associação de alguém chato, alguém ranzinza, alguém que está sempre lamentando a velhice, é algo que está impregnado na cultura. Mas a realidade não é esta. A pessoa idosa, ela não é e nem pode ser identificada como alguém chato, como alguém que está sempre lamentando e como alguém ranzinza. O velho é alguém que tem uma história, e essa história muitas vezes ela é passada para filhos, para netos e para pessoas mais jovens de uma maneira muito cheia de humor, cheia de leveza e cheia de encantamento. Então, assim, é preciso pensar nesse aspecto da velhice como com aquele olhar que diz não às lamúrias. Freud tem um texto que é uma entrevista que ele deu em 1930, quando ele tinha 70 anos. Olha o que diz o texto. 70 anos de existência me ensinaram a aceitar a vida com alegria e humildade. Não gosto do meu palato artificial, porque a luta para mantê-lo em função consome minha energia. Prefiro, entretanto, um palato postiço a nenhum. Ainda prefiro a existência à extinção. Não sou um pessimista, não permito
que nenhuma reflexão filosófica me faça perder o gozo das coisas simples da vida. Nesse período, Freud estava sofrendo de um câncer e esse câncer o fazia sofrer significativamente. Então, nesse período é que ele dá essa entrevista dizendo o quanto que esse palato artificial, para substituir o palato que foi retirado em função do câncer, o incomodava bastante. Mas essa frase ela é cheia de sabedoria e de humor, quando ela diz, olha, eu não gosto do meu palato artificial, porque ele me incomoda muito, mas eu prefiro esse palato postiço a nenhum. Quando Freud se refere a si mesmo desta maneira humorística, ele está justamente colocando o seu sofrimento neste lugar mais leve, que não demanda dele muito afeto e que não traz para ele um maior sofrimento, que já é o sofrimento biológico do próprio câncer que ele estava vivenciando. Então, quando ele dá essa entrevista, ele traz uma fala bem carregada de sabedoria e de humor. Eu prefiro um palato postiço a nenhum palato. Um outro texto, que é do artigo que eu indiquei anteriormente, ele diz assim: desenvolver essa capacidade de um olhar irônico e humorado acerca de si, da vida e da morte, talvez seja uma tarefa da velhice. Ele coloca como tarefa da velhice esse tipo de acúmulo de sabedoria, de conhecimento, de experiência, que torna a narrativa pessoal mais leve e mais descomprometida com essa coisa de estar sempre certo e de estar sempre na linha. Acolhe os erros, acolhe os deslizes, acolhe aquilo que foi feito sem tanta certeza assim. É um olhar mais leve sobre a vida e também um olhar, de certa forma, irônico sobre os erros do passado. Sim ao passado. Eu separei duas frases para nós pensarmos a partir deste segundo momento da nossa conversa. Sim ao passado. A primeira frase diz assim: eu considero os velhos como aqueles que vieram antes de nós, pela estrada em que todos estamos. E seria bom se perguntássemos a eles sobre a natureza dessa estrada. Aqui quem afirma o conhecimento, a sabedoria e a experiência marcados pela velhice é o grande filósofo ateniense Platão. Ele fala que a velhice é um referencial para as gerações mais novas. Então, quando nós pensamos em afirmar a velhice, é justamente se posicionar de maneira a dizer que, enquanto pessoas idosas, nós temos um lugar social. Nós temos o que dizer, porque nós vivemos e temos uma história. Infelizmente, nós estamos vivendo em uma sociedade em que aquilo que tem valor não apenas tem valor por ser jovem e ter uma beleza jovem, mas por ter também uma duração no tempo efêmera. Aquilo que tem valor dura pouco. E assim, o velho é relegado para um lugar totalmente não valorizado, como um não lugar. E é preciso que os próprios idosos
eles possam cada vez mais, de uma maneira empoderada, se colocar como um grupo, como uma organização social, para dizer de fato que a sua vida não está paralisada no passado. Ele sim tem uma experiência marcada por uma história passada, mas tem uma vida que está no presente. E essa vida, ela carece de ser significada em um contexto presente, com novas realizações e com um envolvimento ativo no social. Uma outra frase diz assim: a velhice e a vida como um todo constituem uma arte de driblar dificuldades e intempéries e de celebrar conquistas pequenas e grandes. Esse texto também é interessante para pensar na velhice como uma demonstração da eficácia de um modo de viver, pensando de uma maneira evolutiva. Vamos pensar que se você conseguiu chegar à velhice, é porque você teve um modo de vida que foi eficaz. Lógico, participando de uma circunstância histórica e social que favoreceu esse tipo de vida que você teve. As suas escolhas pessoais, o seu modo de trabalhar, de se alimentar e de conduzir a sua vida pessoal, isso tudo somou para a vitória sobre a morte. De maneira que você é longevo porque a sua velhice, de fato, ela comprova um modo de vida eficaz. Então, quando dizemos sim ao passado, estamos, de fato, afirmando um modo de vida que deu certo e, portanto, tem uma relevância significativa no momento presente para a sociedade e para gerações mais novas. Quando falamos sim à velhice, a semelhança do que afirmamos anteriormente, sim ao passado, estamos, de fato, valorizando a nossa história. Esta frase que eu vou trazer para vocês agora, ela diz assim: dessa experiência bem-humorada e irônica da velhice, pode surgir uma percepção mais positiva da condição de ser velho, considerando que a alternativa à velhice é a morte. Só um profundo e refinado senso de humor irônico acerca de si e da vida poderá o velho dizer: velhice, acho ótimo, considerando a alternativa. Então, uma forma com humor de dizer que é preferível ser velho à inexistência. É semelhante ao que Sigmund Freud falou em relação ao alcance de palato que ele teve e a remoção do palato e a necessidade de se utilizar um palato postiço. Ele poderia simplesmente reclamar e lamuriar, mas ele disse claramente naquela entrevista que, embora ele sofresse, não gostasse e fosse difícil sustentar aquele palato postiço, mas ele era preferível a justamente não ter o palato. E ele então amplia essa reflexão e diz que prefere a vida à não existência. Quando nós dizemos sim à velhice, nós estamos
afirmando a vida no presente. Ser velho não é apenas viver de lembranças. Ser velho não é apenas sustentar uma história. Ser velho é também ter uma experiência no presente de prazer, de alegria, de envolvimento social. É por conta disso que cada vez mais surgem iniciativas de empresas e também iniciativas governamentais que abrem portas para a interação social de idosos em projetos. Inclusive o projeto da Universidade Aberta para Idosos. Isso tem trazido, inclusive, muita satisfação para aqueles idosos que gostam desse tipo de interação e gostam desse tipo de atualização. É uma oportunidade não apenas de atualizar-se em relação ao mundo atual, mas também é uma forma de interação social bem importante e significativa. A outra frase diz assim: de todas as realidades, a velhice é, talvez, aquela que conservamos por mais tempo. Essa é uma frase do romancista francês Marcel Proust. Ele fala de uma maneira bem apropriada de que nós haveremos de suportar a velhice por mais tempo em relação às épocas da vida anteriores. Então, se temos que vivenciar a velhice por mais tempo, vamos afirmar esse momento da nossa vida. Vamos afirmar esta etapa da nossa vida. Afirmá-la no presente para viver o restante de vida que nós temos de uma maneira engajada e significativa. Finalmente, estamos terminando o Laboratório da Imaginação desta semana e eu quero então encerrar esse momento com a leitura da letra Epitáfio, da banda paulistana Titãs. A letra é bem interessante e bem oportuna para este momento em que nós estamos falando de viver a velhice com humor e de levar a vida com humor. A letra diz assim: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos, com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Nós podemos mudar então o tempo verbal. Ao invés de dizer devia ter visto o sol se pôr, que tal a gente então colocar esta prática em nossa rotina e fazer muitas coisas que nós ainda podemos fazer? Vamos viver a velhice com alegria, com leveza e com humor. Um abraço virtual, até a próxima semana.